Belo Horizonte tem feito para melhorar o meio ambiente? E o que você pode fazer para ajudar no desenvolvimento sustentável? Fundada em 1978, a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente é uma entidade civil sem fins lucrativos, considerada uma das organizações mais atuantes em Minas Gerais e no país. A AMBA luta pela conciliação entre a preservação do meio ambiente e as atividades econômicas necessárias ao bem-estar dos seres humanos. Para no trabalho da associação, o Câmara Entrevista recebe a superintendente executiva da AMBA, Maria Dalci Ricas. Maria Dalci, é um prazer tê-la aqui conosco no Câmara Entrevista, ainda mais nessa semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. O prazer é nosso, inclusive pelo fato da Câmara estar dedicando esse espaço a essa causa, que para nós é super importante. Maria Dalci, como eu acabei de dizer aí na abertura, durante essa semana e principalmente no dia, há várias manifestações no mundo inteiro com relação à preservação do meio ambiente. Há alguma boa notícia com relação ao meio ambiente? Uma notícia boa é que, pela primeira vez, nós estamos vendo que as manifestações elas não estão se centrando somente na Semana Mundial do Meio Ambiente. Principalmente após os constantes alertas que têm sido dados pela ONU através do painel intergovernamental de mudanças climáticas quanto aos riscos realmente que o planeta corre em função das mudanças climáticas causadas pelos gases emitidos pelas atividades humanas. A falar-se em meio ambiente, felizmente, agora é toda semana, acredito que todo dia. Isso é uma grande mudança, que isso significa uma esperança de realmente internalizar na vida do dia a dia de todo mundo a questão ambiental, a necessidade realmente de mudar o comportamento nosso em relação aos recursos naturais que são necessários à nossa vida e à proteção do meio ambiente de forma geral. O que mais contribuiu, na opinião da senhora, nesses últimos anos, para que o meio ambiente se tornasse a pauta do mundo hoje, porque hoje só se fala nisso, efeito estufa, são os gases que contribuem para o efeito estufa, é a degradação, é a falta de água. Ludmila, eu sempre digo, aliás, nem sei o que eu digo porque alguém deve ter dito, que o ser humano aprende por dois caminhos. O primeiro, que seria o mais correto, pela experiência, pelo estudo, pela observação, pela previsão. E o segundo é pela dor. Infelizmente, parece que nós vamos aprender a lidar com os recursos naturais de forma mais responsável pela dor. Por quê? A preocupação que hoje já se alastra pelo mundo inteiro, ela é decorrente justamente de quê? Ela é decorrente do maior problema que hoje a humanidade enfrenta, que o efeito estufa, na verdade, está colocando a humanidade frente a frente com o seu destino. Agora, nós podemos escolher agora. Ou nós corremos o risco realmente de desaparecer do planeta em função das alterações climáticas, ou nós vamos fazer tudo o que for possível para a gente mudar esse quadro realmente que é muito perigoso para o nosso futuro. E quando a gente vê na televisão, quando há matéria sobre o assunto e que mostra a situação dessa camada, a camada atmosférica, e que há o buraco lá causado pelo efeito estufa, a senhora acha que há como reverter esse quadro? A minha opinião, ela naturalmente tem que se pautar por aqueles que estudam o assunto, pelo grupo de cientistas que compõem Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Existem entre esse grupo alguns cientistas que são muito pessimistas. Eles acreditam que, um exemplo assim, o trem já está nos trilhos em alta velocidade e não tem mais como pará-lo. Outros acreditam que não, que mesmo que não consiga, digamos, parar o trem, pode-se diminuir a velocidade dele. Mas, cada vez mais, esse cientista chegou à conclusão que não se pode esperar, é preciso imediatamente começar para ontem as medidas que realmente possam, no mínimo, diminuir a velocidade desse trem e a gente conseguir reverter um pouco desse quadro apresentado por eles, que se refere às alterações climáticas do planeta. Mas que tipo de atitude? Tem atitudes que estão ao alcance do cidadão comum, Porque se a gente for pensar bem, Ludmila, o que causou o efeito estufa? A utilização dos recursos naturais de forma errônea pelo ser humano, A poluição dos rios, a derrubada das florestas, a poluição industrial, as queimadas, e essas são as causas do efeito estufa. Agora,
a forma de utilizar os recursos naturais, nós nos apropriamos deles, nos apropriamos da água, do solo, das florestas, da biodiversidade, de tudo que nós encontramos, para gerar o quê? Gerar bens que nos, que nos causem bem-estar. O que nós precisamos para viver. Nós vamos construir casa, precisamos de água, etc. e tal. Só que é o seguinte, aliado ao fato de nós termos 6 bilhões de pessoas no planeta, e ao consumismo, ao desperdício, não existe nenhuma preocupação com a economia dos recursos naturais, nós estamos utilizando muito mal esses recursos naturais. Então a primeira coisa que o cidadão comum pode fazer é pensar realmente, será que ele está consumindo realmente o que ele precisa? Ou ele está consumindo tanto supérfluo, jogando tanta coisa fora, consumindo coisas que realmente não faz falta à vida dele? Que se ele mudar essa atitude, ele não diminuiria essa pressão sobre os recursos naturais, e essa seria talvez a grande contribuição, porque se eu, como cidadão, eu mudo os meus hábitos de consumo, vamos supor, eu deixo de comprar um produto X porque eu resolvo que aquele produto realmente não é fundamental à minha vida. Se eu deixo de comprar, isso automaticamente vai gerar uma interferência em toda a cadeia produtiva daquele produto, que vai fazer a empresa, por exemplo, que o vende, ela pensava, eu não consigo vender mais esse produto porque ele não é ecologicamente correto. Eu vou ter que buscar uma outra forma ou um outro produto que me permita continuar sobrevivendo e que seja um produto ecologicamente correto e que eu não contribua para a continuidade desse quadro perigoso que é o efeito estufa. Caso a população não tome uma atitude, quais serão as consequências a curto, médio e longo prazo? Bem, só completando, Júlia, é o seguinte, eu falei de coisas que a população pode fazer. Mas é preciso ter cuidado para não responsabilizar os cidadãos por tudo, porque muitas coisas dependem realmente do poder público e da iniciativa privada. Então, assim, o cidadão tem o seu limite de atuação. Por exemplo, uma das coisas que os cidadãos, para que possam agir, eles precisam estar informados do que é e como eles podem fazer. Então a senhora acha que no Brasil há leis demais para cumprimento de menos? Isso também contribui? Sem dúvida que sim. As leis, geralmente, a maior parte das leis são destinadas realmente às atividades econômicas. Muitas vezes que não são exercidas pelos cidadãos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, vamos pegar um exemplo bem perto de nós, Belo Horizonte. Belo Horizonte, apesar de ser a terceira capital do país, nós não temos um sistema estruturado de reciclagem de resíduos urbanos. Quer dizer, aumenta a cada dia o número de pessoas que querem reciclar, que querem separar aquilo que pode ser entregue para as mares, por exemplo, mas elas enfrentam dificuldades logísticas. E a vida não é tão simples que a pessoa pode sair de um bairro distante para ficar procurando um lugar onde ela possa depositar o seu lixo da sua casa de forma que ele seja reciclado. Então, isso que eu falo que é a importância do papel do poder público, que é de oferecer condições aos cidadãos para que ele cumpra também o seu papel em todo esse contexto. É uma questão de cultura também, que tem que começar a desenvolver na população. Sem dúvida. Através de ações. A cultura se reflete por comportamento, certo? Agora, mudar comportamento não é uma tarefa tão simples, porque são coisas arraigadas. Por exemplo, a água. É difícil você colocar no imaginário das pessoas que moram em Belo Horizonte que existem lugares, aqui em Minas Gerais, ou no Nordeste, ou na África, que as pessoas não têm água, porque nós temos tanta abundância de água, que é difícil, então. É difícil você fazer as pessoas mudarem de comportamento no que se refere a economizar água, por exemplo. Para isso seria preciso informação. A informação é básica. O que eu chamo de informação? Informação correta é aquela que mostra para as pessoas a situação e as leva a tomar uma decisão consciente. Entendeu? Não é manipular as pessoas. Informação e, naturalmente, também, depois da informação, teria que ter atividades fiscalizatórias e até punitivas para que realmente haja uma mudança de comportamento. Eu gosto sempre, sabe, Ludmila, de estar dentro do cinto de segurança. Sabe? Para aqueles que falam, mas preciso só educar. É preciso só educar sim. Não é suficiente não. Porque se fosse só educação, eu duvido que hoje o cinto de segurança seria tão utilizado como ele é, porque a pessoa pode